A Terra, ela é plana. A exploração do espaço é uma fraude. Mudanças climáticas não existem, tá? Vacinar? Nunca. Altera o DNA. Você certamente já ouviu tudo isso e mais de uma vez, afinal, até na época de Galileu Galilei, bem antes dele, a rejeição de conceitos era comum. Nesse vídeo eu apresento algumas das explicações da psicologia para o negacionismo científico, isso é, negar a validade de conceitos para os quais existem evidências abundantes ou querer sustentar outros que estão superados há séculos. Incrivelmente, o mundo está repleto disso, em plena era do conhecimento. Vem comigo. Qualquer pessoa que já tenha batido de frente com um amigo, parente ou colega sobre algumas das questões mais importantes da ciência, seja o aquecimento global, a debatida questão da segurança das vacinas, da origem das vacinas, ou mesmo a respeito da gravidade da atual pandemia, provavelmente saiu da experiência profundamente frustrado e exausto, com a recusa teimosa e aparentemente sem sentido algum de a outra pessoa considerar os fatos. Mas os psicólogos dizem que a negação dos fatos costuma estar enraizada na identidade e no pertencimento, não na ignorância. Até porque muitas dessas pessoas de ignorantes nada têm. E que uma mudança de mentalidade pode exigir bem mais do que mero raciocínio lógico, ou mesmo senso comum. Frequentemente as pessoas negam a ciência porque estão tentando sustentar a adesão a algo que consideram muito importante. Algo como uma filiação política ou religiosa, uma filiação a algum outro grupo que valorize certas ideias ou ideais. Seja qual for o grupo, o que importa é que ele tenha outros integrantes, que ele seja uma comunidade. Depois que uma comunidade absorve uma ideia em seu ponto de vista coletivo, rejeitar tal ideia equivale a rejeitar a comunidade inteirinha. E esse tipo de rejeição é uma coisa muito, muito difícil para qualquer um dos integrantes do grupo. É por isso que quando você conversa com pessoas que negam a ciência, você vai notar que as metas dessas pessoas mudam constantemente. O que realmente importa é participar naquilo que tem significado para a pessoa. E para manter essa participação, ela deve ignorar por completo certas ideias e focar sua atenção em outras. Ainda que no início até talvez nem fizesse muito sentido para elas. E a gente vê isso sempre. Em miúdos, negação é a rejeição ou diminuição da importância de um fenômeno muito estudado e a respeito do qual existe um grande, às vezes esmagador corpo de evidências que o apoiam. Quando se trata de negação da ciência, o aquecimento global pode ser o exemplo mais evidente. O argumento da ciência de que o planeta está se aquecendo, que as pessoas estão contribuindo em muito para tal aquecimento, e que esse processo, se não abordado, vai colocar bilhões de vidas em perigo, isso é quase inatacável. Ainda assim, milhões de pessoas de alguma forma negam as mudanças climáticas. Mesmo pessoas que se mostram preocupadas com o aquecimento global, geralmente não estão dispostas a fazer nem mesmo um mínimo sacrifício pessoal, que coletivamente poderia fazer uma grande diferença. O mesmo vale quando se trata de reduzir o consumo de carne, diminuir o consumo de água, diminuir o consumo de energia elétrica. Mas por que as pessoas fazem isso? Especialistas dizem que a nossa aversão àquilo que chamam de dissonância cognitiva é uma explicação. Dissonância cognitiva é um estado emocional negativo caracterizado por desconforto ou tensão, ou talvez sentimentos de ansiedade ou culpa produzidos a partir de crenças ou comportamentos inconsistentes entre si. Por exemplo, uma pessoa que acredita que o planeta está esquentando também pode querer dirigir uma SUV que consome muita gasolina. E esses interesses conflitantes criam dissonância cognitiva. Simples assim. Como a dissonância cognitiva é desagradável, as pessoas tendem a querer se livrar dela. Geralmente existem duas maneiras pelas quais isso seria possível. A primeira é mudar um comportamento, ou seja, troca o SUV por um veículo que seja mais econômico. A outra é mudar uma crença.
E a maioria das pessoas escolhe a opção B. Mudar um comportamento é difícil porque a maioria dos comportamentos é recompensadora. Já mudar uma crença costuma ser um pouco mais fácil. E é aí que entra em jogo a negação. Isso pode significar banalizar a fonte da dissonância. Por exemplo, ao dizer a si mesmo que mudar para um modelo mais econômico, afinal de contas, não vai fazer diferença alguma no esquema maior. Ou então adicionar alguma nova crença ou ideia que apoie ou racionalize a sua escolha. Essa última medida pode envolver adotar teorias da conspiração que argumentam que o consenso sobre as mudanças climáticas ou que as vacinas funcionam é algum tipo de manobra nefasta de grupos econômicos mal intencionados. Hoje em dia, geralmente de extrema esquerda ou de extrema direita, tanto faz. A verdade é, entretanto, que todos nós nos envolvemos em negação em algum nível. Todos somos constantemente bombardeados por decisões ou escolhas que criam dissonância ou conflitos. Por isso, nem sempre conseguimos agir de acordo com as nossas ideias e nem com os nossos ideais. Em conjunto com a dissonância cognitiva, existem muitos outros cenários ou estados psicológicos que tendem a produzir negação, e todos estão relacionados entre si. Um é a perseverança de crença, ou seja, o apego das pessoas a ideias ou concepções que tinham no passado. A gente não gosta muito de mudar de ideia. Na verdade, a gente prefere ignorar informações novas que desafiam as nossas visões de longa data. O preconceito de confirmação é isso. Buscar e reter apenas as informações que sustentam a sua visão é um conceito relacionado. Reatância é outro. A reatância se refere aos sentimentos negativos que as pessoas têm quando sua liberdade é ameaçada de alguma forma. Como se autoridades do governo estadual ou municipal dissessem que você não pode mais fazer compras, não pode sair para jantar, você não pode viajar, não pode se reunir, como costumaria normalmente fazer. O medo também é um grande problema. Se alguém considera uma crença ou ideia assustadora, tanto o aquecimento global quanto a Covid-19 são exemplos imediatos disso. Esse medo é um poderoso motivador de negação. Embora todos esses fatores sobrepostos possam alimentar a negação, estudiosos da psicologia humana dizem que a dinâmica de grupo, juntamente com a necessidade vital que a pessoa tem de pertencer, estão na raiz das crenças e comportamentos que aparentemente são incompreensíveis de muitos negadores da ciência. Eu digo aparentemente são, porque às vezes a gente fica até surpreso. O elemento-chave para o ensino e a comunicação eficazes da ciência envolve a teoria da autodeterminação. Essa teoria afirma que pessoas têm três necessidades psicológicas básicas que sustentam a sua motivação a se envolver em qualquer comportamento. A primeira é a necessidade de autonomia, ou a crença de que uma ação nasceu da própria pessoa. A segunda é a necessidade de competência. Isso não significa que uma pessoa seja realmente competente. O importante é que a pessoa acredite ser competente e capaz de atingir seus objetivos e ponto final. A terceira é a necessidade de ligação. Ter um sentimento de pertencimento de que outras pessoas precisam de você e valorizam a sua opinião. Os grupos sociais com os quais as pessoas se identificam tendem a satisfazer todas as três necessidades psicológicas básicas e, por isso, essas pessoas são muito motivadas a aceitar as ideias que seu grupo possa promover ou a se envolver em comportamentos que são valorizados em suas esferas sociais. Por exemplo, alguns grupos sociais podem atribuir grande valor a contrariar a autoridade. Algo como dizer e pensar: escuta, você não vai me controlar. E essa atitude e seus comportamentos associados, como não usar uma máscara, por exemplo, podem substituir todas as outras. A teoria da autodeterminação ajuda a explicar por que a adoção generalizada de visões anticientíficas ou anti-especialistas é tão perigosa.
Se a identidade de um grupo, de uma pessoa, a motiva a negar um elemento da ciência, como uma pessoa que rejeita a teoria da evolução por motivos religiosos, por exemplo, isso pode ser um problema. Mas pelo menos é um tanto contido. Por outro lado, se um grande número de pessoas decidir que o elemento central de sua identidade de grupo é rejeitar a ciência ou o conhecimento confiável, então isso já é um problema de uma outra magnitude. A boa notícia é que as crenças ligadas às identidades de grupo não são intratáveis. Seres humanos são complexos e isso funciona a nosso favor. Nenhuma pessoa se associa a uma única identidade e todos interagimos com comunidades diferentes. Quando as pessoas são expostas regularmente a diversos grupos e ideias que se chocam com as suas, as contradições resultantes disso criam incerteza. E embora as pessoas tendam a achar a incerteza desconfortável, ela costuma ser o precursor do aprendizado e da reavaliação de ideias. Infelizmente, alguns elementos da vida contemporânea podem desviar as pessoas desses encontros úteis e de equilíbrio de perspectiva com outros pontos de vista. A miopia ideológica, assim como a velha máxima de nós contra eles, que caracteriza grande parte da mídia atual, tanto a tradicional, como jornais e canais noticiosos da TV a cabo, quanto a nova, as mídias sociais, tende a reforçar as opiniões de pessoas e seus sentimentos de fazer parte de um grande grupo, de uma comunidade com interesses semelhantes. Aqueles que gostariam de enfraquecer a negação da ciência de um amigo ou um ente querido precisam partir de um ponto de vista de respeito e amizade. As pessoas precisam sentir que você as valoriza e que valoriza a opinião delas. Esse tipo de relacionamento tem que existir antes de tudo. Pode ser que ajude você a fazer algumas perguntas, em vez de oferecer contra-argumentos. E responder com interesse e feedback não crítico aos artigos ou pontos de vista que a outra pessoa compartilha. Depois de você fazer isso e estabelecer uma base mais adequada, a sua contraparte pode estar bem mais disposta a considerar o seu lado das coisas. E é preciso dizer que, por mais satisfatório que seja, dizer a alguém que ele ou ela é ignorante, divulgar fatos ou artigos que apoiem seus argumentos, é o tipo de abordagem do eu estou certo e você errado, que quase certamente falhará. E é provável que solidifique ainda mais a oposição da outra pessoa aos seus pontos de vista. Ainda assim, mesmo que você diga e faça todas as coisas certas, suas chances de sucesso são mínimas. As pessoas raramente atendem às necessidades psicológicas básicas das outras. Essa satisfação vem de uma comunidade maior, da identificação com ela e de ser parte dela. O negador da ciência em sua vida um dia pode mudar de ideia, mas é improvável que você consiga fazer isso por conta própria. Esteja bem, esteja seguro.